Aquele dia não era para ser sobre mim. Era o dia de celebrar os 80 anos de Dona Aurora, a matriarca que era a única ponte de afeto genuíno na nossa família. Mas, como sempre, o aniversário se tornou o palco para o show particular de Arthur Mendes, meu pai. Eu, Laila, a filha do meio, a empresária amadora, estava ali, paradoxalmente vestindo um dos meus vestidos mais caros, um segredo sob a seda, observando a opulência desnecessária da cobertura em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Eu nasci e cresci em meio a essa elite, mas escolhi o cheiro de farinha e canela em vez do cheiro de formaldeído e contratos. Meu pai, o CEO da Logística Atlântica, uma gigante de transportes e tecnologia que ele expandiu com mão de ferro, nunca me perdoou por ter trocado uma cadeira executiva por uma batedeira de bolo. Meu irmão mais velho, Ricardo, o herdeiro natural, embora tão incompetente quanto arrogante, circulava pela sala apertando mãos e rindo alto, o eterno contraste da minha própria descrição. Era um campo minado de expectativas não cumpridas e desprezo silencioso. Por anos, engoli o desdém dele, o olhar que dizia: "Você não é nada sem o meu sobrenome." No entanto, o que meu pai não sabia é que naqueles últimos 2 anos, eu havia canalizado toda a minha frustração e minha paixão pela culinária gourmet em algo muito maior do que um simples ateliê de doces. Eu criei a Sabor Secreto, uma ghost kitchen de luxo, operando completamente nas sombras, utilizando uma plataforma de logística e inteligência artificial que eu mesma codifiquei nos meus horários de folga. A Sabor Secreto não era uma confeitaria. Era uma tech food que estava silenciosamente dominando a entrega de alta gastronomia em toda a região sul. Eu fiz aquilo que meu pai sempre disse que eu era incapaz de fazer: inovar e escalar, mas sem o ego dele, sem o holofote. Naquele momento, enquanto a voz do meu pai ecoava pelo salão, vangloriando-se de uma aquisição multimilionária que, segundo ele, consolidaria seu império, eu apenas sorri por dentro. Ele falava de caminhões e rotas, mas não sabia que o verdadeiro jogo, o jogo da última milha e da tecnologia de suprimentos, estava prestes a virar de cabeça para baixo. Eu estava sentada à mesa da celebração, mas eu era, na verdade, a bomba relógio que ele havia subestimado. Aquela humilhação seria a última, e eu já estava preparada para o estalo, para o momento em que a vingança se tornaria o único prato principal. Eu havia vindo armada para o que seria o evento mais explosivo da história da nossa família. Ah, e antes que o caos comece de vez, se você já sentiu a dor de ser subestimado pela sua própria família, mas deu a volta por cima em segredo, se inscreve no canal. Se essa história terminar como eu planejei, você vai querer ver como eu transformei o desprezo dele no meu maior trunfo. A vingança, quando é bem servida, é o melhor tempero para uma história. O veneno do desprezo dele nunca foi rápido, mas gradual, corrosivo. O incapaz que ele me daria de presente de aniversário para a vovó Aurora seria apenas o ápice de anos de microagressões. Eu me lembro do dia em que apresentei a ele o meu plano de negócios para o ateliê de doces finos. Eu tinha 25 anos, com um diploma de gastronomia de Le Cordon Bleu e um MBA em administração, que ele havia insistido que eu fizesse. Ele rasgou as planilhas na minha frente, em seu escritório com vista para a Bahia Norte, e disse que eu estava trocando o legado da família por amadorismo açucarado. O legado para ele era a Logística Atlântica, uma empresa que havia crescido mais por força bruta e pressão política do que por inovação real nos últimos 10 anos. Ele estava obsoleto, mas sua arrogância o cegava. Ricardo, meu irmão, o Golden Boy, era o vice-presidente de novos negócios. Um título pomposo para o homem que passava as tardes no iate da família. Ele não entendia nada de logística, muito menos de tecnologia. Foi quando eu percebi que a verdadeira vingança não seria provar que eu era uma boa cozinheira. Seria provar que eu era a única na família com a competência empresarial que ele tanto venerava. Eu decidi manter meu ateliê de fachada, o cantinho da Laila, vendendo brigadeiros em feiras orgânicas para cobrir as aparências e o aluguel, mas por trás daquela cortina de fumaça, a Sabor Secreto nascia. Minha Ghost Kitchen era, na verdade, uma rede descentralizada de cozinhas industriais conectadas por um software de otimização de rotas e gestão de estoque em tempo real que eu desenvolvi. Era a Logística Atlântica, mas aplicada à comida, mais inteligente, mais rápida e completamente invisível para o mercado tradicional. Minha sócia, a única pessoa que sabia a verdade, era a doutora Helena,
uma investidora anjo de São Paulo que havia se aposentado da área de Venture Capital e que viu o brilho não nos meus doces, mas no meu algoritmo. Ela me ensinou a linguagem do dinheiro silencioso. A Sabor Secreto estava avaliada em um valor que faria a logística atlântica parecer uma barraca de limonada no final da feira, e meu pai não tinha ideia de que sua filha incapaz era a CEO de um fenômeno que ele jamais conseguiria identificar nos balanços trimestrais da bolsa. Eu era uma fantasma, uma sombra que se movia com precisão cirúrgica na paisagem que ele julgava ser seu domínio exclusivo. O aniversário da vovó Aurora seria a minha estreia, e o presente que eu daria seria a verdade. E a verdade, naquele ambiente, era sempre o mais explosivo dos coquetéis. Eu havia chegado ao meu limite, o ponto onde a raiva silenciada se transforma em poder calculado. Eu só precisava do momento certo para acionar o pavio. E sabia que meu pai, com sua boca grande e seu ego inflado, me daria esse momento na bandeja de prata. A sala de jantar estava absurdamente florida. O excesso de orquídeas e rosas vermelhas quase sufocava o ar, assim como a presença do meu pai. A vovó Aurora, uma senhora de 80 anos com o rosto marcado pela vida e os olhos mais gentis que eu já conheci, estava sentada à cabeceira, irradiando uma calma que contrastava com a tensão latente da sala. Ninguém ousava ser feliz de verdade, apenas felizes o suficiente para satisfazer Arthur. A vovó me olhou, e eu a vi sorrir genuinamente quando ela comeu o quindim que eu havia levado. O único doce que não foi encomendado de uma patisserie francesa. Ela sempre soube apreciar o que era feito com a alma. Enquanto isso, meu pai dominava a conversa, o som de sua voz grave e autoconfiante preenchendo cada lacuna. Ele tagarelava sobre sua nova e ambiciosa Operação Cayman, o nome código para a aquisição da logística atlântica de uma rede de distribuição de última milha no Nordeste. Ele disse que o negócio faria a empresa crescer 40% no próximo ano e que ele estava prestes a assinar os contratos finais com o CEO da empresa-alvo, um homem chamado Dr. Eliseu, um nome que, estranhamente, ressoava vagamente na minha memória. Os olhos de meu pai brilhavam com uma satisfação predatória. Ele se vangloriava de ter massacrado a concorrência e de ter conseguido um preço de barganha. Enquanto ele falava, os convidados, em sua maioria executivos e sócios da logística atlântica, assentiam com sorrisos ensaiados. Quando ele finalmente se dirigiu a mim, o ar da sala mudou. Eu estava terminando de limpar o prato da vovó, um ato de serviço que ele sempre detestou. "Laila", ele disse com aquele tom condescendente que me tirava do sério. "Por que você não conta à doutora Helena que está aqui como minha convidada de honra sobre o seu... cantinho da Laila? Ela poderia te dar uns conselhos de administração, ou talvez uns empréstimos para comprar um mixer melhor." O riso na mesa foi imediato e frio. O meu irmão Ricardo gargalhou de forma particularmente alta, esfregando a mão na minha humilhação. Eu senti meu rosto queimar, mas meu treinamento com a doutora Helena havia me ensinado a usar a raiva como combustível, e não como explosivo descontrolado. A provocação era intencional, feita na frente de convidados importantes para reafirmar a hierarquia. A doutora Helena era a investidora de Sabor Secreto, sentada ali por convite dele, sem ele saber o quanto eu a conhecia. Eu respirei fundo e respondi com a voz mais estável que pude forjar. "Obrigada pela sugestão, papai. Mas o cantinho da Laila não precisa de conselhos nem de empréstimos. Ele é apenas o meu hobby. O meu negócio de verdade não é visível para quem só olha para o próprio umbigo." O silêncio caiu como uma guilhotina. Meu pai me olhou com fúria controlada. Mas antes que ele pudesse responder, a vovó Aurora, com uma sabedoria que só a idade confere, tentou desviar a atenção. Mas era tarde. A tempestade estava armada, e o raio não cairia onde ele esperava. A tensão estava palpável. O vinho na taça parecia borbulhar, e eu sabia que aquele era o momento que definiria o resto das nossas vidas. Eu estava pronta para a guerra, mas esperava que ele, com a arrogância de sempre, desse o golpe final para justificar a minha retaliação. Eu sabia o que viria a seguir, pois a prepotência era a bússola moral do meu pai. Eu me preparei, esperando a palavra que finalmente libertaria a fera que eu havia alimentado por anos. Meu pai não me decepcionou. A veia em sua testa pulsava, e ele pousou o copo de cristal na mesa com tanta força que o som ressoou pela sala. A doutora Helena observava tudo com uma calma perturbadora, seus olhos escuros registrando cada detalhe como um scanner. Ele se levantou, caminhou até a cabeceira da mesa onde a vovó Aurora encolhia-se ligeiramente e apontou para mim, como um general apontando para um desertor.
Ele não estava mais falando para a sala. Ele estava falando para a sua plateia imaginária de sucesso. Você vê esta mulher, Dona Aurora? Sua neta, Laila? Ela teve todas as oportunidades. Nós a pagamos a melhor educação. Oferecemos a ela um futuro garantido, uma posição de prestígio na logística atlântica. Ele bradou, a voz carregada de decepção dramática. E o que ela fez? Escolheu fazer bolos, brincar de empresária. Ela me disse que queria seguir a paixão. Paixão não paga contas, Laila. Paixão não constrói um império. É o que eu chamo de falta de ambição, de covardia, de... Ele fez uma pausa buscando a palavra mais destrutiva. De incapacidade. A Laila é incapaz de entender o peso de um legado, a responsabilidade de um sobrenome como o nosso. Ela é fraca e escolheu a fuga do trabalho duro. E é por isso que ela nunca terá nada além do que a caridade de seus pais. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. A palavra incapaz pairou no ar como uma bala de chumbo. Eu senti um frio glacial, não de tristeza, mas de uma satisfação macabra. Ele tinha feito isso. Ele tinha me dado o palco, e agora era a minha vez de atuar. A vovó Aurora começou a chorar baixinho. Meu irmão Ricardo sorria, vitorioso. Eu olhei diretamente para meu pai, e desta vez não havia tremor em meus olhos, apenas uma clareza fria. Mas antes que eu pudesse abrir a boca para desferir meu golpe preparado, algo completamente inesperado aconteceu. Um homem se levantou da cadeira no canto da mesa, um convidado que eu mal tinha notado. Era um senhor de uns 70 e poucos anos, vestindo um terno de linho bege, com um rosto que parecia esculpido pelo sol e pelo tempo. Um rosto familiar, mas que eu não conseguia situar. Ele tossiu de leve, a voz rouca, mas firme. Arthur, ele disse, e a autoridade em sua voz fez meu pai se calar instantaneamente. Sinto muito interromper a sua performance, mas tenho informações que invalidam completamente a sua teoria sobre a incapacidade da sua filha. Ele puxou do bolso interno do terno um tablet e o colocou sobre a mesa. Meu nome é Eliseu Ramos, e eu sou o CEO da logística da Última Milha do Nordeste, a empresa que você se vangloriou de ter adquirido na sua Operação Cayman. E eu acabei de receber a notificação formal. A minha empresa não pertence mais a mim, e muito menos pertence à logística atlântica. O choque paralisou meu pai. A sala girava e a única coisa que importava era o meu pai, agora pálido, cambaleando levemente, tentando processar a anulação pública de seu maior triunfo. O desmascaramento estava em curso, e ele não viu quem havia levantado para desarmá-lo. O silêncio de segundos após a declaração do Dr. Eliseu se transformou em um burburinho histérico. Meu pai, Arthur, estava lívido. A maquiagem da autoconfiança derreteu-se em pânico. Isso é impossível, Eliseu. Assinamos o pré-contrato. O depósito está garantido. Que tipo de piada é essa no aniversário da minha mãe? Ele vociferou, a voz embargada, passando do arrogante CEO para o homem desesperado em um piscar de olhos. O Dr. Eliseu Ramos, no entanto, permaneceu calmo, a personificação da dignidade silenciosa. Ele pegou o tablet e deslizou o dedo na tela, exibindo um documento legal. Não é uma piada, Arthur. É um fato relevante registrado na CVM há exatas 2 horas, coincidentemente, no momento em que você começou o seu discurso sobre incapacidade. O Dr. Eliseu disse. A calma dele era mais devastadora do que qualquer grito. Minha empresa, a logística da Última Milha do Nordeste, foi integralmente adquirida por uma holding de tecnologia que me fez uma oferta 3 vezes maior que a sua. Uma oferta que eu francamente não poderia recusar. Eles têm a tecnologia mais disruptiva para a otimização de rotas que já vi em 40 anos de mercado. Meu pai cambaleou para trás, suas mãos apertando a borda da mesa. Quem? Quem se atreveria? Nenhum dos nossos concorrentes tem esse poder de fogo. Foi então que a doutora Helena, minha sócia, finalmente quebrou o silêncio, levantando-se com uma elegância letal. Ela sorriu para meu pai, um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sinto muito, Arthur, mas a holding que adquiriu a logística da Última Milha é o meu fundo de investimento. E o ativo de tecnologia que a torna tão valiosa, o software de otimização e a plataforma de Ghost Kitchen que está mudando o mercado, foi totalmente desenvolvido e é de propriedade da CEO da minha holding. Ela pausou,
Virou-se para mim e estendeu a mão. A CEO que meu amigo Arthur acaba de chamar de incapaz. Laila Mendes. O salão explodiu. Meu pai parecia que tinha levado um choque elétrico. Ele olhou para mim, depois para a doutora Belena, depois para o doutor Eliseu e de volta para mim. Eu estava em pé, ao lado da vovó Aurora, que me segurava a mão, agora em lágrimas de surpresa e orgulho. Meu irmão Ricardo, o eterno herdeiro, engasgou com a própria saliva. O brilho dos flashes dos celulares dos convidados capturava a cena, uma humilhação pública que seria viral em poucas horas. Meu pai havia apostado todo o capital político e emocional da logística atlântica na Operação Cayman. Sem a rede de distribuição do Dr. Eliseu, seu projeto mais ambicioso estava morto, e o valor de mercado da logística atlântica despencava em tempo real, enquanto o meu software, o amadorismo açucarado que ele desprezava, agora era o dono da estrada que ele precisava para sobreviver. A vingança era completa, mas o jogo de xadrez ainda tinha mais uma jogada. O doutor Eliseu olhou para meu pai com uma tristeza que ia além da rivalidade profissional. Você não só subestimou sua filha, Arthur. Você esqueceu quem te ensinou a jogar. A última frase do Dr. Eliseu. Você esqueceu quem te ensinou a jogar. Ressoou com uma autoridade quase mística. Meu pai, Arthur, ainda estava em choque, as mãos trêmulas. Mas a doutora Helena e Dr. Eliseu não haviam terminado. O Dr. Eliseu virou-se para a vovó Aurora, inclinando a cabeça com respeito. Dona Aurora, peço perdão por estragar seu aniversário, mas este é um presente que seu filho precisava abrir. Ele então olhou diretamente para Arthur e revelou a parte mais profunda e mais fascinante da minha história de vingança. Arthur, você não se lembra de mim, mas eu era o seu mentor na universidade, amigo íntimo de seu pai, o Sr. Fernando Mendes. Seu pai me pediu um favor há mais de 10 anos, quando Laila estava no início da faculdade. Ele estava preocupado com o seu foco excessivo em números frios e sua incapacidade de ver o valor no que não era corporativo. O pai de Laila, Fernando, o fundador da logística atlântica, viu a paixão e a inteligência da Laila, mas sabia que você a sabotaria. Então, ele me pediu para manter a vigilância. Quando Laila começou a programar o software para o cantinho da Laila, seu pai, em uma cláusula secreta de sua previdência privada, investiu o capital inicial. Não para ela ter sucesso, mas para ter a liberdade de falhar longe da sua pressão. Mas ela não falhou. Ela criou uma obra-prima. E eu, através do meu fundo, fui o primeiro a investir de forma massiva nela, como uma homenagem ao seu pai. O meu pai, Arthur, desabou na cadeira, não por causa da perda de dinheiro, mas pela revelação da traição silenciosa do seu próprio pai, o fundador, que havia planejado a ascensão da neta em segredo. Ele percebeu que o incapaz não era Laila, mas ele próprio, incapaz de enxergar o talento da filha, incapaz de honrar o legado de paixão do próprio pai, preferindo a vaidade fria da corporação. Seu fracasso era moral, antes de ser financeiro. Eu me sentia invadida por uma dor aguda. A vingança não era só minha, era a concretização de uma lição que meu avô havia deixado. A doutora Helena, por sua vez, revelou que o doutor Eliseu, ao vender sua empresa para a Sabor Secreto, minha holding, estava agora com uma participação minoritária e atuaria como consultor sênior. O Dr. Eliseu olhou para mim com os olhos marejados. Você é a única que herdou o verdadeiro espírito de inovação e decência do seu avô, Laila. Eu não vendi para o dinheiro. Eu vendi para o legado. A logística atlântica estava em risco de ruína, com seu maior projeto paralisado e seu CEO publicamente humilhado em um evento familiar. Mas o meu objetivo nunca foi a destruição completa, apenas a correção de rumo. O meu avô tinha me dado o poder para impor a mudança, e agora era a hora de usar esse poder. Não para vingança, mas para construir algo novo sobre as cinzas do ego de meu pai. A festa havia se desintegrado em um caos. Os convidados sussurravam e se retiravam apressadamente. Ricardo havia sumido, e a vovó Aurora, ainda segurando minha mão, observava a cena com uma serenidade que me acalmava. Meu pai, Arthur, estava sozinho na mesa, de cabeça baixa, o rosto entre as mãos, as lágrimas escorrendo por seus dedos grossos. O homem de negócios implacável havia sumido, substituído por um homem devastado pela verdade e pela traição planejada por seu próprio pai. Eu sabia que a humilhação tinha sido completa, cirúrgica, mas a destruição não me traria paz. Eu me aproximei,
a doutora Helena e o doutor Eliseu nos dando privacidade, embora soubéssemos que eles observavam de longe. Eu me ajoelhei ao lado dele. Papai, eu disse, a voz suave, mas firme, sem rancor. A logística atlântica não precisa falir. Ela não precisa ser desmembrada. O seu erro não foi financeiro, foi pessoal. Você me chamou de incapaz, mas na verdade, você estava incapaz de ver o que estava bem na sua frente, porque só importava o que você construía. Eu estendi a ele um guardanapo de linho. Eu sei como salvar a logística atlântica. O seu problema é a última milha, e o meu negócio, a Sabor Secreto, é a solução mais avançada do país nesse exato setor. Eu tenho a tecnologia e, agora, a rede de distribuição do Dr. Eliseu. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, a máscara caindo pela primeira vez em anos. O que você quer, Laila? O meu cargo? O meu dinheiro? Ele tossiu, amargo. Eu quero o que sempre quis. Respeito e um lugar na mesa onde meu mérito, e não meu sobrenome, seja o que define minha voz. Eu respondi, olhando para ele. Você vai vender 49% da logística atlântica para o fundo da doutora Helena, o que lhe dará o capital imediato e a estabilidade. Eu serei a diretora de inovação e logística, e o Dr. Eliseu será seu novo conselheiro sênior. Você permanecerá como CEO por mais 1 ano, mas a palavra final sobre tecnologia e estratégia será minha. E o mais importante, você vai parar de tratar Ricardo como o herdeiro e começar a tratá-lo como um funcionário que precisa aprender o valor do trabalho duro. Se você aceitar essa parceria, a empresa sobrevive e se torna o que meu avô sonhou, inovadora e humana. Ele olhou para o guardanapo, para mim, para a vovó. Era o fim da sua era de tirania. Era a escolha entre a ruína total ou a sobrevivência sob as regras da filha que ele desprezava. O tempo parecia parar. Ele pegou o guardanapo, limpou o rosto e assentiu lentamente. Um gesto de rendição que era para ele a maior prova de amor que podia me dar. Ele não precisava me pedir perdão. A mudança em seus olhos, a aceitação da minha competência, era o suficiente. O ato de ceder o controle, de aceitar que eu era a força que o salvaria, não era o fim de um relacionamento, mas a abertura forçada para um novo começo, baseado na verdade e no valor que eu finalmente impus. Eu me levantei, estendi a mão, não mais como filha humilhada, mas como parceira que lhe mostrava a saída. Aquele gesto, o aperto de mão que selou nossa nova e bizarra parceria corporativa, foi o verdadeiro ponto de virada. Não houve grandes discursos de desculpa, nem efusões emocionais que não eram do nosso feitio. Apenas uma aceitação tácita de que a estrutura de poder havia mudado para sempre, e para o bem da família e do legado. Nas semanas seguintes, meu pai, Arthur, iniciou um processo lento e doloroso de desapego. Ele teve que engolir o orgulho de me ver desmantelar sistemas obsoletos da logística atlântica e substituí-los pelo meu software, o mesmo que ele havia rejeitado. Ele teve que ouvir as orientações do Dr. Eliseu e aceitar que o mundo dos negócios havia mudado e que sua filha, a amadora, estava à frente. Eu, por minha vez, não explorei minha vitória. Não era mais sobre vingança, mas sobre construção. Eu usei meu poder não para demitir, mas para reestruturar, realocando talentos e dando espaço para funcionários que, assim como eu, haviam sido sufocados pela gestão antiga e focada apenas no ego. Meu irmão Ricardo, confrontado com a necessidade de provar seu valor, começou a ser treinado pelo Dr. Eliseu na área de operações. O choque de realidade o obrigou a trabalhar de verdade, e ele começou a mostrar sinais de amadurecimento, longe da sombra do pai. Eu o apoiei, não como uma irmã superior, mas como sua diretora, ensinando-o a valorizar a disciplina que ele sempre desprezou. O relacionamento com meu pai se tornou estranhamente profissional. As conversas, antes cheias de desprezo, agora eram focadas em métricas, roadmaps e balanços. Mas, em meio a um debate acalorado sobre a expansão para o Nordeste, ele me olhou e, pela primeira vez, vi um lampejo de respeito e até mesmo um traço de admiração. Não o verbalizamos, mas era um sentimento que valia mais que qualquer desculpa. A logística atlântica, combinada com a tecnologia da Sabor Secreto, se transformou em uma potência mais enxuta, mais humana e infinitamente mais lucrativa. A verdadeira mudança de vida ocorreu em meu pai. Ele aprendeu que o maior legado não é a riqueza, mas a capacidade de nutrir e reconhecer o talento, mesmo que ele venha de onde você menos espera. Na próxima celebração familiar, ele fez um brinde,
Não a logística atlântica, mas a visão e determinação da minha parceira, Laila. Foi o maior reconhecimento que eu poderia ter. O círculo da humilhação pública e da vingança silenciosa se fechou com uma união profissional que redefiniu nossa família. A vovó Aurora, em sua sabedoria, apenas sorriu e serviu o quindim. A maior lição que tirei é que o perdão, às vezes, é uma consequência do respeito mútuo conquistado com esforço, e que a melhor vingança é aquela que força o seu oponente a se tornar uma versão melhor de si mesmo.